Salve, salve galera, boa noite, tudo bem? Professor Daniel História, como é que vai? Seguinte, hoje a gente continua nossas aulas do AVA sobre imperialismo, tá? Porém, nesse momento já estamos partindo concretamente para o imperialismo na Ásia, o europeísmo europeu, basicamente, na Ásia. Estados Unidos, nesse imperialismo, já começa a despontar, mas ainda não é o ator principal, pelo menos nesse primeiro momento. Então vamos ficar atento, tá, ao imperialismo na Ásia. Bom, o primeiro país que a gente escolheu para fazer esse debate foi a China, que era um país extremamente grande, forte, poderoso, porém nas suas relações com o Ocidente ainda era um país relativamente fechado, né, e com limites dessa relação. Porém, a partir do imperialismo do século XIX, essa relação vai tomar uma nova configuração, uma configuração que, digamos, poderíamos chamar, como normalmente os historiadores chamam, de o break-up chinês. Por quê? Porque da ideia de que essa barreira foi rompida através de uma imposição, de uma ação coordenada de várias potências sobre a China. Bom, qual é a nossa proposta da aula de hoje? No primeiro momento, eu vou trazer para vocês como sensibilização uma reportagem feita recentemente sobre o avanço do poder militar na China, no mar, no Oceano Índico, tá? Perdão, no Oceano Pacífico. Então fique atento que essa reportagem do Globo News é uma sensibilização inicial, é só para a gente trazer o tema para a discussão. Bom, feito isso, eu separei para a gente uma matéria da revista História Viva na internet que é bem interessante sobre a China, como a gente tem o hábito de olhar esse imperialismo, ou melhor, a própria China, o próprio Oriente, como teoricamente sempre inferior ao Ocidente. Então a reportagem faz uma reflexão sobre isso, mostrando, né, que essa relação não é exatamente dessa forma, que há outros elementos que a gente possa pensar. Dentro da própria matéria, que você precisa ler toda, são 5 páginas mais ou menos, existe um ponto específico que é sobre a Guerra do Ópio, que foi o primeiro movimento, o primeiro conflito entre a Europa e a China, e também, obviamente, os Estados Unidos entra um pouco aí, nesse momento do imperialismo do século XIX. Ele faz um outro olhar sobre a Guerra do Ópio que eu achei muito interessante. Então, a ideia é que você lê essa matéria toda e, ao final, responda 2 questões para mim. Perceba que, para a atividade de hoje, as 2 questões elas vão ser disponibilizadas no próprio AVA. Significa o quê? Modalidade texto online. Então, resumindo de novo a aula, o objetivo. Primeiro, discutir e começar a sensibilizar sobre o imperialismo na China, sobre esse movimento do século XIX, sobre essa grande parte do continente. Bom, depois, a primeira atividade, você vai ver a reportagem do Globo News, ok? Assiste como sensibilização. Segundo, lê a matéria toda, vai ver 2 perguntas que eu disponibilizei para vocês, então responde em modelo online. Tudo bem? Então esse é o objetivo da aula de hoje. Um grande abraço e até mais.